Muito bem, vamos repercutir um artigo aqui do nosso site, cujo título diz: Empregada dispensada com câncer de mama será indenizada na justiça. Por quê? Porque tem se tornado cada vez mais comum que funcionários, trabalhadores que adquirem alguma doença grave, como é o exemplo de um câncer, no caso das trabalhadoras, infelizmente o câncer de mama é uma doença muito comum. São funcionários que estão sendo dispensados de maneira discriminatória. E a gente trouxe aqui como ilustração uma notícia por dois motivos. Para mostrar que ela recebeu uma indenização por ter sido dispensada logo após descobrir que tinha câncer de mama, e ainda para demonstrar que haveria aqui outros direitos que ela poderia ter pleiteado na justiça, que são os direitos que todo trabalhador que é desligado, que é dispensado sem justa causa, logo após descobrir que está doente, potencialmente tem, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessa decisão e a partir dela eu vou explicando para vocês quais são os direitos reais de alguém que sofre com esse tipo de problema no trabalho. Vamos lá. Uma empregada de uma clínica recebeu uma indenização por danos morais após ser demitida sem justa causa, um dia após o diagnóstico de câncer de mama. Só que a gente já sabe que é possível presumir que essa funcionária foi dispensada porque descobriram que ela estava com câncer. Né? Uma empregada de uma clínica de diagnósticos por imagens obteve uma indenização por dano moral no valor de 5 mil, que já é uma indenização baixa, né? Para além, repito, de outros direitos que eu vou explicar aqui que ela poderia ter conquistado, que por algum motivo optaram por não realizar esses pedidos, ao que tudo indica. Né? Ela foi demitida sem justa causa um dia após receber o diagnóstico de câncer de mama. A profissional fora diagnosticada com um tumor na hipófise e um nódulo no seio, e alegou que sua demissão teria sido motivada pela doença. Tá? A primeira turma do tribunal considerou que a dispensa sem justa causa da profissional 24 horas depois da constatação do câncer de mama presumia ser discriminatória e, portanto, nula. Tá? Isso aconteceu após a recepcionista recorrer da sentença da sexta vara que havia indeferido seus pedidos de reintegração ou indenização substitutiva e danos morais. E aqui é onde a gente chega a onde eu gostaria de chegar para conversar com vocês. Quais são os direitos efetivos de alguém que é demitido doente? Muito bem. Em primeiro lugar, se você tem uma doença e você tem essa doença por causa do seu trabalho, a gente está falando de um assunto, a gente está falando de estabilidade. Né? Se você fica doente no trabalho, mesmo depois que você volta ou se você sofre um acidente, depois que você está afastado por mais de 15 dias, volta a trabalhar, você tem aí no mínimo 12 meses de estabilidade, dependendo da convenção coletiva, da classe, você tem ainda mais tempo de estabilidade. Agora aqui a gente está falando de um caso em que, ao que tudo indica, ao que se sabe, a trabalhadora ela não adquiriu esse câncer de mama em razão do emprego dela. Né? Ela simplesmente ficou doente. Então, em tese, ela não tem estabilidade. A empresa pode mandar um funcionário embora a qualquer momento se ele não tem estabilidade. Ocorre que a lei veda a dispensa por discriminação. Tá? Ou seja, você não pode mandar alguém embora pelo simples fato de ser uma mulher. Você não pode mandar alguém embora pelo simples fato de essa pessoa estar doente, né? Ou de ser deficiente ou qualquer coisa do tipo. A gente pode presumir que uma empresa, quando fica sabendo que um funcionário está doente com uma doença grave, como é o caso do câncer de mama, ela passa a pensar nos problemas que isso vai causar para ela, para a empresa, né? Porque uma funcionária que talvez tenha que fazer radioterapia, quimioterapia, talvez fique mal, seja afastada várias vezes, falte para fazer tratamento, falte para ir no médico, etc, etc. O que são direitos dos trabalhadores e é um risco que se corre quando você tem funcionários. Né? Só que a empresa vai e logo que fica sabendo, demite o funcionário por saber que está doente. Porque, bom, não tem estabilidade, né? A doença não é do trabalho, não é um acidente de trabalho, eu posso demitir. Negativo, não pode demitir? Não. Por que não pode? Porque a motivação dessa dispensa é a doença, né? Só que é sempre muito difícil para o empregado ele fazer essa prova. Como é que ele vai provar que ele foi demitido por causa da doença? Aí entra uma coisa chamada
juízo de presunção. Né? O que é o juízo de presunção? São situações que você olha e você pode presumir que foram por causa da doença. Né? E aí você tem duas situações. A primeira é a da doença que ela é estigmatizante, ou seja, é uma doença que você sabe que a sociedade em geral tem preconceito com quem tem aquela doença, mesmo fora do ambiente de trabalho. Né? A gente sempre usa como exemplo a pessoa, até porque tem uma súmula do tribunal, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho que prevê isso, então a gente sempre usa como exemplo o caso do HIV. Né? A pessoa que ela tem HIV, a gente sabe que as pessoas às vezes evitam contato físico, evitam chegar perto, comentam sobre, confundem HIV com AIDS, etc, etc, etc. A pessoa ela sofre naturalmente discriminação, logo, sempre que a pessoa com HIV é demitida, presume-se que ela foi discriminada. E aí cabe à empresa provar que não é isso. Eu demiti ela porque a empresa está falindo. Eu demiti ela porque eu estou fechando o setor no qual ela está trabalhando, no qual ela trabalhava. Eu a demiti, vamos falar direito, né? Eu a demiti porque ela faltava muito. Eu não quis dar uma justa causa, mas ela faltava demais. Está aqui a prova, ao ponto. Ó. Faltava sem atestado médico, sem nada. É uma pessoa que não queria trabalhar. Muito bem, a empresa comprovou. Mas presume-se que a dispensa foi discriminatória. Né? Então, primeiro, a gente parte desse princípio e a empresa que se vire para dizer que não foi. O segundo caso é o de doenças que elas não causam esse estigma, esse preconceito social dessa maneira, a ponto das pessoas terem nojo dela, mas que são graves e que sabe-se que o empregador pode querer se livrar dessa pessoa. Né? E aí você ainda tem o agravante, que é a pessoa é demitida pouco tempo após descobrir que está doente ou pouco tempo após voltar de afastamento, que é o caso aqui que a gente está dizendo. Né? Câncer de mama é doença do trabalho? Não. Via de regra, não. É acidente do trabalho? Não. Via de regra, não. É uma doença estigmatizante? As pessoas olham e têm nojo de alguém que tem câncer de mama? Não. Mas é uma doença grave que presume-se que pode causar, abre-se aspas, problemas para o empregador, para a empresa, e a demissão ocorreu pouco tempo após ser descoberto que essa pessoa estava doente. Então, nesse caso, presume-se, como foi presumido nesse caso no tribunal, que existe sim a discriminação, tá? E o que a lei vai dizer? Quando é dispensado alguém e reconhece-se que essa dispensa é discriminatória, a lei vai dizer que essa pessoa tem duas opções. Ela pode pedir duas coisas na justiça. Primeira coisa que ela pode pedir na justiça: para ser reintegrada ao trabalho e receber tudo que ela tinha que ter recebido nesse tempo que ela ficou afastada. Então a pessoa ela é demitida. Vamos abrir até a calculadora aqui para fazer um cálculo rápido. Ela foi demitida no dia 1º de janeiro, tá? Ela ganhava R$ 1.800 por mês. Aí ela procurou um advogado, levou um tempo para procurar o advogado, levou 6 meses para entrar com o processo demorou 6 meses e ela foi reintegrada, vai voltar a trabalhar nessa empresa. Então ela volta a trabalhar na empresa e além disso ela recebe esse 1 ano que ela ficou afastada. Então põe aí 1.800 vezes 1 ano, vezes 12 meses, 21.600, mais o que ela deveria ter recebido nesse meio tempo, 13º, férias proporcionais, comissões que ela recebia normalmente, né, coisa do tipo. Muito bem. Qual é a segunda opção desse trabalhador, dessa trabalhadora que sofreu uma dispensa discriminatória? Pedir apenas a indenização, sem a reintegração ela não volta a trabalhar, mas ela quer receber aquilo que ela devia ter recebido dobrado, tá? E esse valor ele vai desde o dia da dispensa até o dia em que o processo acaba, ou que recebe a primeira decisão reconhecendo essa discriminação. Então vamos pegar o mesmo caso. A pessoa trabalhava, tinha um salário de R$ 1.800, é dispensada no dia 1º de janeiro e procura um advogado no meio do ano. Esse processo dura 1 ano, quer dizer, até que tenha uma decisão dizendo, realmente foi discriminatória, pague o trabalhador. Então vamos por aí 1 ano e meio de processo, 18 meses. Vamos lá, se a pessoa ganhava R$ 1.800 por mês, ela teria aí 18 meses de salário, 32.400. Só que a lei prevê que esse valor vai ser pago dobrado, então multiplica por 2. Muito bem, ela receberia pelo menos 64.800 no processo, fora
Novamente, tudo dobrado. Quais são as outras verbas que eram devidas? Adicional noturno que ela recebia normalmente, comissões que ela recebia normalmente, FGTS, multa de 40% sobre o FGTS, outras muitas verbas, horas extras habituais, férias, 13º, 1/3 constitucional das férias. Cara, pode jogar aqui tranquilamente, vamos multiplicar isso aqui por 1,3, tá? Com tranquilidade, essa pessoa ia receber uns R$ 84.240, fora correções, outras verbas que ela talvez não recebesse na época. Então isso aqui é mais ou menos uma base, né, de um valor que seria devido para uma pessoa que sofreu uma dispensa discriminatória. E, para além desse valor, normalmente nesse tipo de ação a gente consegue uma indenização por dano moral. Vamos pôr aí uma média de R$ 10.000. Pode ser mais, pode ser menos, né? Mas vamos jogar aí uma média de R$ 10.000. Pronto, já subiria para 94.240, novamente, sem contar outros fatores que poderiam incidir nesse valor indenizatório, né? Lógico que cada caso é um caso, cada cálculo é um cálculo, mas eu tô pondo isso aqui até porque a gente tem casos desse aqui no escritório, então a gente sabe que é relativamente comum a gente chegar em valores parecidos com esse aqui, né? Para uma pessoa que tem um salário aí na casa de R$ 1.800, aí é óbvio. Se a pessoa ganha mais, o valor é maior, se ganha menos, o valor é um pouquinho menor, e assim por diante, tá? Bom, é isso, espero que a gente tenha conseguido elucidar esta questão para você. Se quiser conversar com a gente, sempre tem links na descrição, nos comentários, para quem quiser conversar com a gente, e até a próxima.